Seja bem-vindo aqui ao ambiente virtual do CEFOR. Professores e professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui nesse ambiente. Sintam-se à vontade, o ambiente é de vocês, tá? Bom, eu farei hoje uma breve relação entre o ensino de ciências por investigação e as metodologias ativas, só para a gente perceber qual é a relação entre os dois, porque é algo que está nos nossos documentos, né? Documentos curriculares. Então é para ir começando a costurar uma forma diferente de trabalhar, tá? É a postura inicial, a partir de uma reflexão. Então a metodologia ativa, as metodologias ativas, elas têm como característica esse processo que envolve o pensamento, a construção de argumentos, estaria ligado diretamente ao pensamento. Então esses processos que envolvem o pensamento, todas as metodologias que trabalham com isso são chamadas de metodologias ativas. Então, metodologia ativa estaria relacionada com esse processo de pensar. Pensar, claro, não de qualquer jeito. E aí é que entra a história do ensino de ciências por investigação. O detalhe importante é que o ato de pensar, ele é um ato que nos humaniza. Mas por que humaniza? Humaniza porque, nesse sentido, o pensar envolve interlocução. Eu preciso da outra pessoa para que eu possa construir os meus argumentos, construir a minha forma de pensar sobre as coisas, organizar meu pensamento, e não só os pensamentos, como os sentimentos também. Então, esse pensar envolve um processo de humanização, tá? Essa humanização, ela existe porque nós temos a construção de argumento, e a construção de argumento, ela depende da interlocução com outras pessoas. Por isso é um processo de humanização, tá? Eu tenho uma crítica em relação, não é bem uma crítica, mas algumas reflexões sobre essa palavra metodologias ativas, mas não cabe aqui no momento fazer isto, tá? Fazer essa tessitura sobre as palavras metodologias ativas e o que ela pode representar para a gente. Não é momento agora, tá? Vamos só fazer a relação entre a metodologia ativa e o ensino por investigação. Voltando aqui, pensamento, construção de argumento. Para construir argumento sempre envolve contra-argumentação também, que é o resultado da interlocução com as outras, com os meus pares, com quem está do meu lado, né? No caso dos estudantes, entre eles vai rolar argumentação e contra-argumentação. Mas para isso acontecer, nós vamos ter que criar situações dentro da sala de aula. E aí eu posso utilizar as metodologias ativas, mais especificamente o ensino de ciências por investigação. E esse ensino de ciências por investigação, ele tem algumas coisas importantes. Importantes não, ou melhor dizendo, envolve algumas habilidades, tá? Que habilidades seriam essas? É de observar, e não é observar de qualquer jeito, tá? Observar está relacionado aqui a um processo de desnaturalização do olhar. Eu estou acostumado a ver as coisas, eu estou acostumado a ver um objeto cair, por exemplo, mas nunca me pergunto por que cai. Eu não faço essa pergunta porque é natural cair, cai o tempo todo. As coisas caem da mesa, a manga cai da mangueira, então é natural isso. E eu acabo não me perguntando por que as coisas caem. Mas, dentro de uma sala de aula, a gente pode trabalhar, fazer planejamento de aula para trabalhar esse processo de desnaturalização do olhar. Porque a observação que entra aqui não é uma observação qualquer, não é um olhar passivo, puro e simplesmente passivo. É um olhar diferente, é um olhar ativo, é o olhar de um turista que está numa cidade nova, que presta atenção em tudo e tudo causa um estranhamento a ele. É nessa direção que vai o processo de observação, é nessa direção que vai essa habilidade de observar, que é criar situações dentro da sala de aula para que esse aluno comece a entrar nesse processo de estranhamento daquilo que ele está vendo. E a partir disso, entramos em outras habilidades como a problematização, levantamento de hipótese, testagem de hipótese, análise e síntese. Juntando todas essas habilidades que estão relacionadas com o ensino de ciências por investigação, a gente tem a construção do argumento. E essa construção do argumento, como eu disse agora há pouco, envolve também a contra-argumentação, o conversar com o outro, o defender o seu ponto de vista
no grupo com os outros estudantes, tá? E aí nós teríamos essa construção do argumento a partir das contra-argumentações. Juntando tudo isso, todo esse processo, eu poderia dizer que aí nós estaríamos na direção de uma possibilidade muito boa de desenvolvimento de autonomia, da capacidade de pensar. Vou pensar de uma forma mais autônoma, com minhas ideias, com minhas palavras, com o meu jeito de observar. E aí nós teríamos o desenvolvimento da autonomia do estudante sendo favorecida nesse esquema, tá? E tem um detalhe, essa reflexão que é feita é uma reflexão, vocês podem perceber, muito ativa. E eu dou condições para que esse aluno possa pensar, possa desenvolver aquilo que ele quer, tá? E essa autonomia, ela pode também fazer com que a gente desenvolva uma outra coisa, que é o pensar criticamente sobre as coisas. Porque para eu fazer uma crítica nesse sentido aqui que a gente está trabalhando, né, educativo, eu preciso refletir sobre. E para poder construir uma crítica, e essa crítica envolve relações entre as coisas que eu estou observando, relações entre referenciais teóricos, entre coisas que eu já estudei, que eu estou estudando, e aquilo que eu estou observando. Então esse pensar criticamente também pode ser desenvolvido a partir daí. Bom, mas aqui eu estou falando exclusivamente do estudante, dentro da sala de aula. E eu quero que a gente comece a pensar também nas habilidades que o professor precisa desenvolver. O estudante desenvolve, o professor também desenvolve. Então, para nós professores que temos interesse em trabalhar com metodologias ativas, especificamente aqui, o ensino de ciências por investigação, a gente tem, eu vou citar 3 habilidades aqui, 3 que seriam importantes para a gente nesse processo. Primeiro, observação. E vale ao que eu acabei de falar sobre a observação. A sala de aula para a gente é algo está tão no nosso sangue que a gente não consegue perceber alguns fenômenos ocorrendo dentro da sala de aula. Fenômenos interpessoais, fenômenos didático-pedagógicos. Então, a gente vai ter que trabalhar o nosso estranhamento diante daquilo que a gente observa dentro da sala de aula. Então, a gente vai ter que observar. Outra coisa que a gente vai ter que fazer, observar para quê? Eu observo, mas observo com que intenção? E a minha intenção nesse observar envolve um processo de mediação. Eu observo para mediar o que está acontecendo entre os estudantes, para que eles possam construir os seus argumentos, tá? E essa mediação, ela está diretamente relacionada às intervenções. Que tipo de intervenção eu vou fazer? Como eu vou fazer? A intervenção é uma mediação, envolve um processo de mediação, tá? Então eu observo para mediar. E eu vou mediar como? Fazendo intervenções. E como devem ser essas intervenções? É aí que a gente entra numa discussão mais profunda um pouco. Como é que eu vou fazer as minhas intervenções? Cada caso é um caso, cada situação uma situação. Eu diria até que nesse processo a gente beira um processo artesanal. O artesanal, cada peça é uma peça, cada situação é uma situação. A gente sai do modelo de linha de fábrica e entra num modelo mais artesanal, tá? No bom sentido da palavra, tá? Não quer dizer que seja mal feito, não é nesse sentido que eu estou falando, tá bom? A gente sai do processo de fábrica, aquela coisa lá, né? Todo mundo enfileirado e tal, é um outro paradigma, digamos assim. Então, se a gente quer promover tudo isso, nós, como professores, a gente tem lá as nossas habilidades que precisam ser desenvolvidas como professor para poder usar o ensino de ciências por investigação. E é lógico que se eu não estou habituado a fazer isso, eu vou ter uma mudança de paradigma na forma até de organizar os estudantes, até no manejo da sala de aula. É uma outra maneira que a gente tem de trabalhar os conteúdos. Claro que se eu não estou habituado, vão surgir obstáculos dentro da sala de aula, e esses obstáculos eu quero citar apenas um deles, tá? Falar um que eu considero que é o inicial, que a gente precisa pensar sobre logo nesse início, e eu quero dividir isso com vocês, que é a concepção de ciência que nós temos. Essa concepção de ciências, ela vai determinar a forma como eu vou organizar a sala de aula, organizar meus planejamentos, e até vai determinar a maneira como eu vou fazer as intervenções na minha sala de aula.
Então, a concepção de ciência que eu tenho determina a forma como eu trabalho em sala de aula, numa aula de ciências. Por isso, há necessidade da gente pensar que tipo de concepção de ciências eu tenho. E para ajudar nisso, é claro que esse aqui é um contato inicial, eu queria falar de três concepções: a construtivista, que a gente tem, a empirista e a racionalista. São as três concepções. Vamos pegar aqui a ideia de verdade para a gente conversar de uma forma mais direta sobre essa concepção. Na construtivista, eu construo as verdades. A ciência é algo construído. A ciência é uma coisa humana. Ela foi construída pelo ser humano. Então não tem física em todo lugar, química em todo lugar. É uma construção humana. Nessa outra concepção, que é empirista, a verdade está na natureza. Olha a diferença. Se a verdade está lá, eu vou lá e descubro. Eu descubro a lei tal, a outra lei. É uma outra concepção de ciência. E a concepção racionalista, a verdade ela é uma só e ela depende única e exclusivamente da razão. E em todas eu observo, mas a forma como eu construo os argumentos é um pouquinho diferente. A forma como eu olho para a ciência é diferente. E essas maneiras que a gente tem aqui, essas concepções, elas vão determinar a forma como eu lido na sala de aula. Um exemplo sobre isso aqui. A ideia de erro, que é uma ideia que a gente geralmente, isso faz parte da vida do professor, geralmente a gente tem que trabalhar com erro, tem as provas, etc. Eu não estou dizendo aqui que não existem coisas erradas, não é isso. Mas é que a concepção muda, dependendo da forma como eu concebo ciência. Então a ideia de erro aqui, se eu estou trabalhando com a concepção construtivista, é diferente das outras duas, da empirista e da racionalista, tá? Só para citar, na racionalista eu tenho uma única verdade, e aquela verdade, ela é fruto da razão. Na construtivista, não. Na construtivista, eu posso ter muitas verdades. Se eu estou na concepção construtivista e o ensino de ciência por investigação, ele está muito próximo da concepção construtivista, a minha ideia de erro é diferente. Eu não vou trabalhar com erro, eu vou trabalhar com contradições. O aluno desenvolveu o seu argumento e esse argumento apresenta contradições. E eu, como professor, em sala de aula, vou trabalhar para que ele perceba essas contradições. E percebendo essas contradições, ele possa saná-las, diminuir ou acabar de vez com essa contradição. Porque essa contradição em relação ao argumento, ela cria uma espécie de desequilíbrio cognitivo, como fala lá o Piaget, tá? E o aluno vai em busca de um equilíbrio cognitivo, porque ele percebe que aquilo que ele pensou apresenta uma contradição. Mas para nós, professores, que trabalhamos queremos trabalhar, ou que já trabalhamos nessa perspectiva, o mais importante é o processo. É o processo para ele construir um argumento, para ele pensar e chegar ali naquele argumento. Esse processo envolve um pensar. E isso para a gente é muito importante, tá? Então, para nós que queremos trabalhar com metodologias ativas, e mais especificamente com o ensino de ciência por investigação, a concepção que nós estamos apoiados de ciência é a concepção construtivista, tá? Bom, nós vamos chegar aqui no fim dessa nossa conversa inicial, dessa nossa breve conversa inicial. Mas eu quero lembrar o seguinte, eu coloquei para vocês um texto para vocês darem uma olhada, para estudarem o texto que fala sobre essa concepção de ciência. Vocês vão pegar esse texto que está lá na nossa plataforma do Alva Cefor, vão ler, vão estudar, vão conversar se quiserem com os colegas de vocês e vão responder algumas perguntas que eu faço envolvendo o assunto, o conteúdo que está no texto, que é sobre concepção de ciência, tá? Pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. E eu quero lembrar, nós vamos ter um curso, sobre ensino de ciências por investigação, e esse curso que eu estou falando aqui vai ter continuidade. Nós vamos ver uma coisa mais prática sobre o ensino de ciências por investigação, tá bom? Fiquem atentos ao curso. Outro detalhe, no final desse nosso módulo, que vocês se inscreveram e estão participando, nós faremos uma relação entre o que foi dito aqui e os documentos curriculares.
documento curricular que a gente tem aqui no estado do Pará. Mas isso vai ser feito no final do módulo. Nós vamos nos reunir, eu e os meus colegas professores que estamos participando desse módulo, e vamos discutir sobre essas questões que foram levantadas aqui, essas e outras questões, tá? Um abraço a todos e até a próxima.